Graça e paz a todos, que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua casa e a todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistirem ou ouvir essa mensagem. Hoje nós falaremos sobre o sacerdócio no lar. Mas antes da leitura do texto, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a orientação, a direção e a inspiração da parte do Teu Espírito Santo para a palavra que vai ser pregada nesta hora. Ajuda-nos, Pai, e abençoa-nos para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Amém. Bom, o texto que nós vamos ler agora é Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Inicialmente, o pai era o sacerdote da família. Porém, mais tarde, entre o povo hebreu, surgiu o clã sacerdotal, os levitas, que se tornaram uma tribo religiosa, né? A tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes. Então, muitos deveres sacerdotais dos pais foram absorvidos pelos sacerdotes levitas. Mas, na questão de Jó, a história de Jó, ela é posta dentro do período patriarcal, quando o chefe da família também era o sacerdote da família. Por isso, esse texto que nós acabamos de ler, de Jó, capítulo 1, versículo 5, ele vai falar, ele vai trazer lições para nós sobre o papel sacerdotal do pai na família, uma vez que Jó não é somente o chefe da sua família, mas Jó também desempenha o papel sacerdotal junto à sua família. E o papel sacerdotal desempenhado por Jó junto da sua família, ele está posto em 4 pilares. O papel sacerdotal exercido por Jó, ele está fundamentado, ele está posto sobre 4 pilares. E quais são esses pilares? Primeiro, o papel sacerdotal de Jó, ele é exercido, ele é respaldado no exemplo para a sua família. Primeira coisa, Jó é um exemplo para a sua família. Segundo, Jó, ele exerce o seu papel sacerdotal numa constante preocupação com a vida espiritual da sua família. Terceiro, Jó, ele é um intercessor. Jó é uma pessoa que ora. Jó é uma pessoa que clama em favor da sua família. E por último, Jó exerce a liderança espiritual da sua família. Então agora nós vamos começar a falar desses pilares do sacerdócio de Jó junto à sua família. E antes da gente entrar propriamente no exercício sacerdotal de Jó junto à sua família, a palavra de Deus lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós cristãos, todos nós cristãos, somos sacerdotes. Porque o apóstolo Pedro escreve assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, observe que todos nós somos sacerdotes perante Deus. E quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens, a favor destes últimos, ou seja, os homens, tomando o lugar dos homens e sentindo as suas necessidades e levando essas necessidades perante o Senhor. Então, você, marido, você, pai, você é o sacerdote da sua casa. Então você precisa discernir quais são as necessidades da sua família, compreender, descobrir quais são as necessidades da sua família, qual é o estado da sua família, como a alma de cada membro da sua família está e se colocar na brecha entre Deus e a sua família. Este é o papel do marido, este é o papel do pai, de chefe da família e de sacerdote da família. E agora nós aprenderemos algumas coisas com Jó. Primeiro, como eu já disse, o sacerdócio
que Jó exerce junto à sua família está sobre 4 pilares. E qual é o primeiro pilar? O sacerdócio do lar é exercido por homens com integridade. O sacerdócio do lar é exercido por homens com caráter. A palavra de Deus, aqui no livro de Jó, no capítulo 1, vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E lá no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observem que a primeira virtude de Jó é a integridade. E quando nós vamos no Salmo 15, nós vamos aprender o quê? A primeira virtude de um cidadão do céu, lá no Salmo 15, é a integridade. Mas não é só a integridade que o versículo 1 e 8 estão falando acerca do caráter de Jó. Está dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Jó tem caráter de sobra. Jó é um homem íntegro. Inclusive, Deus, no versículo 8, vai dizer a Satanás que não havia ninguém na terra semelhante a Jó em matéria de integridade, em matéria de caráter. Inclusive, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer assim para a gente: então a mulher de Jó lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Observe que Deus e a mulher de Jó, eles testificam sobre a sua integridade. Deus fala da integridade de Jó, a mulher de Jó fala da sua integridade. Portanto, céu e terra concordam sobre a integridade de Jó. Céu e terra estão falando da mesma coisa. O caráter de Jó é irrepreensível. Apesar de todas as dificuldades e perdas, Jó nunca comprometeu a sua integridade. Jó nunca comprometeu o seu caráter. Aqui no capítulo 2, versículo 9, a mulher, a esposa de Jó, diz assim para ele: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Apesar de questioná-lo nesse versículo, a mulher de Jó sabia, no fundo do seu coração, que apesar de todas as dificuldades, de todo o sofrimento, a integridade do seu marido continuava irretocável. É isso que nós precisamos, como maridos e como pais, atentar para as nossas vidas. Na nossa relação com as nossas esposas e na nossa relação com os nossos filhos, os exemplos, eles falam mais alto que as palavras. Há pais que reclamam: meus filhos não me ouvem. Aqui vai uma dica para você, pai, aqui vai uma dica para você, mãe, que sempre reclama que o seu filho não te obedece, que o seu filho não lhe dá ouvidos. Policie a sua vida. Preste atenção na sua vida. Por quê? Porque os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento, eles podem estar falando tão altos que estão impedindo que os seus filhos ou cônjuge ouvem o que vocês estão falando. O exemplo de um pai, o exemplo de um marido ou de uma esposa, fala mais alto do que as palavras. É isso que nós precisamos atentar nesta tarde. Rapidamente, eu queria pegar aqui, inclusive, uma palavra do apóstolo Pedro, que não estava no meu script, mas eu acabei de me lembrar agora. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, o apóstolo Pedro falando às mulheres, observe o que ele diz. 1 Pedro capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Claro que o apóstolo Pedro não está aqui dizendo para que você, mulher, não pregue a palavra de Deus para o seu marido. Mas ele está dizendo aqui para a esposa, ele diz assim, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui às esposas que o exemplo
o testemunho pessoal, ele é inquestionável, ele é irrefutável, ele é irresistível. Ele surpreende a pessoa, ele cativa a pessoa. Então, não deixe de falar, mas fale menos e testemunhe mais. Fale menos e viva mais de acordo com a palavra de Deus, e a sua família será ricamente e grandemente abençoada. Os filhos aprendem a ser íntegros, os filhos aprendem a ter caráter, percebendo, observando o caráter dos pais, a integridade dos pais. Filhos são como esponjas, eles absorvem tudo em volta. Aquela velha frase que nós ouvimos muito dos nossos pais, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não funciona na educação de filhos. Portanto, siga o exemplo de Jó. Comece a exercer o sacerdócio na sua casa, mas comece a exercê-lo, né, pedindo ao Senhor que lhe dê um caráter cristão, um caráter fundamentado sobre a integridade. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo que quem almeja ao episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa de caráter e de conduta irretocável. E que Deus nos dê esse privilégio de sermos homens de caráter. Inclusive, eu quero deixar aqui para você um exemplo do Franklin Graham. Quem é esse homem? Ele é filho do Billy Graham. Aliás, é Franklin Graham, né? Franklin Graham é filho do Billy Graham. Olha o que ele diz acerca do seu pai. O que me chama mais atenção em meu pai é que Billy Graham, que vocês conhecem no público, é o mesmo Billy Graham que eu conheço na intimidade do lar. Observa o testemunho desse filho, né? Um grande evangelista. Nós podemos dizer que o maior evangelista do nosso tempo, já falecido. Ele faleceu, se eu não estiver equivocado, em novembro do ano passado. O Billy Graham que vocês conhecem no público é o mesmo Billy Graham que eu conheço na intimidade do lar. Infelizmente, Jó e Billy Graham venceu o grande desafio que nós temos na vida. E qual que é o grande desafio que nós temos na vida? Viver a Cristo, viver a fé cristã dentro dos nossos lares e junto das nossas famílias. Por que viver a fé cristã é o maior desafio dentro de casa? Porque nossa vida em família, ela é um desafio para nós medirmos a nossa espiritualidade, né? E por que é um desafio a vida dentro do lar, vivê-la? Bom, em família nós nos mostramos sem reservas. Em família nós nos mostramos sem representar. Em casa nós agimos, na maioria das vezes, naturalmente. Em casa nós agimos sem as influências impostas pelo ambiente social. Vou exemplificar. Você chega na padaria, você cumprimenta o padeiro educadamente. Bom dia, boa tarde. Você vai pedir os pães, ou você vai pedir um fatiado ou um bolo. Você, por favor, eu quero um bolo, eu quero 5 pães, eu quero fatiados, eu quero manteiga, eu quero um leite. Você fala educadamente, você fala de forma polida. E em casa? Em casa, às vezes, a gente fala, pega isso, faz isso. Não é verdade? Se nós fôssemos educados com as pessoas de casa, como nós somos educados com as pessoas de fora, o nosso ambiente familiar, eu tenho certeza que melhoraria consideravelmente. Então não adianta você estar tentando levar a sua família para Cristo se você não está vivendo, exercendo o seu sacerdócio com integridade dentro do seu lar, dando um bom exemplo para a sua família. Preste muita atenção nisso, porque muitos fatos que não nos tiram do sério na rua, tiram a gente do sério dentro de casa. É ou não é verdade? Às vezes dentro de casa nós somos ásperos, nós somos duros, nós somos impacientes com a esposa, com filhos, e fora, na igreja, no trabalho e na sociedade, nós não somos assim. Pense nisso. Isso não está sendo um bom testemunho dentro da sua casa, ok? Segundo pilar do sacerdócio exercido por Jó.
junto à sua família é que Jó era um homem que orava constantemente pela sua família. Eu vou ler novamente Jó capítulo 1, versículo 5, porém agora na versão NVI. Olha o que o texto diz. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ele verdadeiramente exercia o seu papel sacerdotal junto da sua família. Jó tinha o hábito de orar constantemente pela sua família. Olha como a NVI termina o versículo 5. Essa era a prática constante de Jó. Jó, ele não abria mão de orar pela sua família, mesmo tendo uma agenda congestionada. A palavra de Deus diz, no versículo 3, que Jó ele era um homem de negócios, que Jó tinha muitos compromissos. Mas a prioridade de Jó, ele levantava-se de madrugada para interceder pelos seus filhos. Porque o versículo 5 diz, de madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles. Por isso, nessa tarde, eu estou gravando agora à tarde, eu quero dizer para você que as nossas famílias precisam das nossas orações. Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, sobrinhos, a nossa família e os nossos familiares, eles carecem das nossas intercessões. Porque quando nós oramos por nossas famílias, nós estamos fazendo por elas algo que estão acima do que os nossos atos podem produzir. Aquilo que a sua intercessão, aquilo que a sua oração faz pela sua família, a força do seu braço não tem condições de fazer. Porque quando você está orando, Deus vai estar agindo poderosamente sobre a vida da sua família e dos seus familiares. Porque o nosso Deus opera através das nossas orações. Por isso, eu diria para você nesta tarde, fale menos, brigue menos, reclame menos e ore mais. Faça isso. Não se esqueça de orar pela sua família. A melhor coisa que nós podemos fazer por nossas famílias é orar por elas. Para que as nossas famílias recebam de Deus tudo que Deus tem para elas, duas coisas são necessárias: ensino e oração. E Jó estava em oração constante pela sua família. Passe a orar de maneira constante pela sua família. Terceiro pilar do sacerdócio de Jó. Jó zelava constantemente pela espiritualidade da sua família. O texto diz assim, lá em Jó 1,5 da NVI. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Observe que, terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Não era um convite. Jó, quando ele ia orar pelos seus filhos, quando ele ia fazer o culto, quando ele ia orar, ele não convidava: filhos, por favor, venham aqui orar. Diz o texto que Jó mandava. Então, preste bem atenção nisso. Convide a sua família. Chame a sua família para o culto, para a leitura da palavra. Jó estava sempre preocupado com a espiritualidade da sua família. Como está o estado espiritual da sua família? Como o seu cônjuge está espiritualmente? Como seus filhos estão espiritualmente? É hora de meditarmos e pensarmos sobre o estado espiritual da nossa família. 4. O sacerdócio no lar é marcado pela liderança espiritual da família. Você, marido, pai, precisa ser o líder espiritual da sua casa. Se você ainda não assumiu a liderança espiritual da sua família, faça. Porque diz o texto, eu volto a ler o versículo 5, terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los
e faziam com que se purificasse. Como eu já disse anteriormente, não era o convite, era uma exigência, era uma determinação. Falo a você que é marido e falo a você que é pai como eu. Esse tempo de recolhimento social que nós estamos vivendo, ele pode se transformar em uma grande bênção para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Desde que nós, que somos pais e maridos, assumamos de uma vez por todas a liderança espiritual da nossa família, da nossa casa. Não podemos transferir aquilo que é responsabilidade nossa. Não podemos. A responsabilidade é nossa. Nós não podemos terceirizar. Se você ainda não faz o culto com a sua família, o culto familiar, passa a fazê-lo. Dirija esse culto. Pregue a palavra de Deus para a sua família. Reúna-os. Abra a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus para a sua família. Dê alimento espiritual para a sua família. Não transfira essa responsabilidade para outros. Nós estamos num período de recolhimento social. As igrejas estão fazendo lives, estão postando nos canais as mensagens. Bom, ótimo, excelente, nós estamos fazendo isso. Eu estou fazendo uma gravação agora para deixar no canal da igreja. Mas nós fazemos isso 3, 4, 5 vezes por semana com mensagens e com devocionais. Você pode fazer isso podendo, claro, tendo oportunidade, diariamente com a sua família. Quanto mais, melhor. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos ficar muito cheios quando nós nos alimentamos bastante do pão físico, mas do pão espiritual, ele nunca vai ser demais. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, e a sua família também, melhor para você. Nós, maridos e pais, precisamos dar uma direção espiritual para a nossa casa, para a nossa família. Porque se nós não assumirmos o nosso posto de sacerdotes do lar e não dermos uma direção espiritual para a nossa família, as nossas famílias dificilmente avançarão nessas áreas. E esse período de quarentena é um tempo que Deus nos deu para um despertamento espiritual junto da nossa família. É um tempo que Deus deu para despertamento dos homens, dos maridos, dos pais, para o sacerdócio que devemos exercer junto aos nossos familiares. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Assuma essa responsabilidade de exercer o sacerdócio junto da sua família. Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que te capacite, que te ensine, que te oriente. E você será bem-sucedido no exercício dessa responsabilidade. Eu quero dirigir uma palavra agora especial às mulheres. Quando não há um pai na família, uma vez que muitos lares são chefiados por mulheres, ou quando há um pai e ele é omisso, ou ele não professa a fé cristã, o papel de educar os filhos no caminho do Senhor pertence a você, mulher. E o seu papel será imprescindível e importantíssimo. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, que estou certo que também habita em ti, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Bom, esse texto o apóstolo Paulo está falando com Timóteo. A mãe do Timóteo era Eunice, e a avó do Timóteo era Lóide. Nós sabemos, segundo a informação de Atos capítulo 16,
que o pai do Timóteo era grego. A Bíblia não diz se ele professava a fé cristã. Mas quem que discipulou, quem ensinou a palavra de Deus a Timóteo? A avó e a mãe. Se o seu marido está omisso, está indiferente, o seu papel, mulher, é imprescindível, é importantíssimo na educação cristã dos seus filhos. Preste bem atenção nisso. Eu conheço uma família que o pai não é evangélico. Eu conheço uma família que o pai não é evangélico. E a mãe é evangélica. Mãe de 4 filhos. E essa mãe foi muito bem sucedida na educação cristã dos seus filhos. Uma mãe que está de parabéns. Os filhos foram muito bem educados nos caminhos do Senhor. Observe que Timóteo, ele foi educado no lar. A palavra de Deus foi ensinada para ele no lar. O apóstolo Paulo fala assim: sabes as sagradas letras desde a infância, desde pequenininho. Ele já estava sendo educado, ele já estava sendo ensinado na palavra de Deus. Por quem? Pela avó e pela mãe. A avó e a mãe ensinaram a palavra de Deus e a avó e a mãe deixaram uma herança espiritual para aquele rapaz que foi uma grande bênção. Eu quero terminar dizendo para você nessa tarde que, em matéria de fé, a mais importante instituição de educação cristã é a família. Não é a igreja, muito menos a escola. Em matéria de educação cristã, a família é a instituição mais importante. E Deus nos convida nessa oportunidade a tomar posse dessas verdades e fazer as correções necessárias para que exerçamos o sacerdócio junto às nossas famílias, para que elas sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. A minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo de Deus te capacite, te ensine e te oriente a ser o sacerdote da sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor visite o esposo, a esposa, ó Deus, capacitando, ó Deus, em primeiro lugar, o marido, a exercer a liderança espiritual, o sacerdócio junto à sua esposa e seus filhos. Mas na ausência de um sacerdote, que a mulher, sabiamente, ela possa desempenhar, como Eunício fez, o trabalho de intercessão e de educação cristã junto à sua família. Ó Deus, e aquele pai e aquela mãe que precisar do auxílio pastoral, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, para auxiliá-los. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor levante uma geração de homens que exerçam o sacerdócio junto às suas famílias, para que nós tenhamos famílias fortes, igrejas fortes e sociedades fortes, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.